1565 é a data da fundação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. É também o título do livro escrito pelo jornalista Pedro Doria. Não é um livro de história, mas um livro de muitas histórias. Com o subtítulo de Enquanto o Brasil Nascia, tem texto ágil e saborosas passagens da formação e expansão da cidade, que nasceu entre o Pão de Açúcar e o Morro Cara de Cão. O Rio do pré-descobrimento, a formação dos acidentes geográficos, a França Antártica, o papel da Igreja Católica na fundação da cidade, a transferência para o Morro do Castelo, a origem dos nomes de bairros como Flamengo e Botafogo, entre outros, e a surpreendente ideia de que o Rio nasceu para que São Paulo sobrevivesse. Está tudo no livro que será comentado aqui pelo próprio autor, nosso convidado de hoje. E o programa ainda tem uma entrevista com o fotógrafo paulista que retrata a carioquice em imagens. Roberto Rosa lançou um livro com 111 fotos que mostram aspectos típicos da vida no Rio de Janeiro. Cidade de Leitores começa agora. Pedro Doria, é o maior prazer ter você aqui no nosso programa. Ô, Leila, obrigado pelo convite. Sou uma dos milhões de leitores da sua coluna no Globo. Gentileza sua. Olha só, antes de tudo eu quero saber como você chegou a essa conclusão de que o Rio nasceu para que São Paulo sobrevivesse. Isso não é uma conclusão, isso é um fato histórico. O que acontece é o seguinte, a gente tem pouca noção de como é que era o Brasil nessa época, nesses 1540, 1550. São Paulo era um experimento dos jesuítas, uma coisinha, uma escolazinha que foi fundada no alto do Planalto, lá dentro do Brasil. Imagina, os portugueses só fundavam cidade no litoral. Aí, de repente, fundam aquela cidadezinha no interior do Brasil. O problema era os tupis, que eram os índios que viviam aqui, eles passavam em guerra o tempo todo. E como São Paulo foi fundado do lado de uma aldeia, que era a aldeia de Piratininga, ela vivia em guerra com os índios que moravam na Guanabara, aqui hoje, onde hoje fica o Rio de Janeiro. Essa cidade estava sendo massacrada. Só existia uma maneira de São Paulo conseguir sobreviver. A cidade tinha o quê? Não tinha nem 10 anos de idade. Só existia uma maneira de São Paulo sobreviver, que era exterminando os índios que moravam na Guanabara. E para fazer isso, você tinha que botar eles para fora e ocupar o lugar, fazendo uma cidade. O Rio nasceu para que São Paulo sobrevivesse. Aliás, o Rio nasceu pelas mãos de paulistas. Essa ideia é tão boa, assim, para que São Paulo sobrevivesse pelas mãos de paulistas. Mas você escolheu como fio condutor dessa história, dessa aventura que você narra aqui, em 1565, enquanto o Brasil nascia, a saga da família Sá, claro. A partir de Mendes Sá, né? Por que você escolheu esse fio, essa saga como fio condutor da história? Por um motivo muito simples. Sabe, uma das coisas que a gente tem que entender a respeito do século XVII, século XVI e século XVII, né, os 1500 e os 1600, é que o Brasil realmente importante é da Bahia para cima. Que é lá que tem plantação de açúcar, é lá que está o dinheiro português. É lá que está sendo feita... O Sudeste, o Sul, só começam a ficar importantes já no século XVIII, quando descobrem o ouro em Minas Gerais. Então, até lá, Portugal meio que ignora o Sul. E as cidades principais são, naturalmente, Rio de Janeiro e São Paulo. O Rio nasce muito como um feudo da família Sá. E os Sás governam, no primeiro século de história da cidade, são várias gerações. Mesmo quando o governador do Rio não era um Sá, era alguém que era pau-mandado de um Sá. Isso aqui é uma fazenda deles, essencialmente. Dizer que o Rio de Janeiro é, do ponto de vista visual, o que existe mais bonito no mundo, enquanto urbe. Porque é um centro urbano com uma população grande e com
essa vista das montanhas e das lagoas e mares e floresta, e é tudo junto, de um modo que não tem como você não ver. Você está na cidade e esse rio te acontece a cada esquina que você vira. Roberto Rosa, como é esse livro Rio? É um passeio visual sobre essa cidade. O livro vai nesse passeio, não é? Ele vai no amanhecer e termina de noite. A convite da editora para fazer o livro foi uma honra e, no processo, teve a chegada de Milton Guran, o curador, que, junto com o editor e eu, traçamos um plano. E aí eles perguntaram, mas o que é que você quer fotografar? Eu falei assim, eu quero fotografar o espírito carioca. São 111 fotos reunidas aqui, não é? Você usou que referências artísticas para compor esse trabalho? Basicamente, Debré e Rugendas. Por quê? Rugendas. Porque eles, naquele período que para cá veio a Academia Francesa, retrataram o cotidiano da cidade de uma forma inigualável. Que é o cara vendendo galinha, o cara tocando a campainha o escravo, normalmente, né? Tocando a campainha para vender caldo de cana, para vender isso ou fazer aquilo, enfim. A vida carioca que acontecia no Império, né? Eu quis resgatar de alguma forma aqui. E assim foi o passeio que eu fiz. Eu saí pela cidade, na maioria das vezes com a minha assistente, e passávamos o dia passeando pelo Rio de Janeiro, fotografando o que era para ser fotografado, o que acontecia à nossa frente. Pedro Doria, o primeiro fato histórico, então, narrado no livro é a França Antártica. A França não Antártica. É? O que você achou assim, de mais interessante nessa história, quando você pesquisou, conheceu, de Villegagnon e da França Antártica? Olha, tem alguns aspectos super interessantes. A França Antártica é uma delícia, né? Que a gente vai estudar, nós cariocas, quando a gente começa a estudar a história do Rio no colégio, tem aquela importância, olha, antes podia ter sido uma cidade francesa e tudo mais. A verdade é a seguinte, a França Antártica foi irrelevante até para os franceses. É uma experiência que foi fracassada. A colônia que o Villegagnon tentou implantar não vingou. As pessoas queriam ir embora, vivia com revoltas. Quer dizer, quando os portugueses chegaram aqui para a Grande Guerra, para expulsar o Villegagnon, a derrota aconteceu em 2 dias. Foi uma coisa muito rápida, e essencialmente porque os franceses sequer queriam estar aqui. Não mais. Agora, a França Antártica acaba sendo uma das coisas mais preciosas que nos aconteceram, não por causa do Villegagnon, não por causa da tentativa de colonização, mas por causa de um jovem sapateiro protestante chamado Jean de Lery. O Lery tem uma característica única. Ele é uma das muitas pessoas que chega no século XVI, nos 1500, aqui no Brasil, e escreve um livro com observações sobre como é que são os índios e tudo mais. Mas, talvez por uma ingenuidade do tempo que ele tinha, porque ele não era um cara particularmente letrado, nada, ele escreve esse livro que é uma coisa espetacular, que é o maior e mais detalhado e mais delicado, mais sensível relato sobre como que os índios viviam aqui. Muitos dos antropólogos brasileiros consideram esse jovem sapateiro protestante francês não muito educado o fundador da antropologia brasileira, por causa disso, por causa da... E numa linguagem de crônica, não é? Deliciosa. Gostosíssima. Deliciosa. É um Lery... livro que eu recomendo também. Foi uma beleza ler esse livro, foi muito gostoso. A gente cria uma intimidade com a cidade por causa desse olhar de cronista. Isso. Do nascimento. Né? E talvez a maior herança da França Antártica, embora no tempo da França Antártica ele não fosse ninguém, né? Fosse um rapazinho que estava ali.
Mas se você olha para o conjunto, a lembrança, a coisa mais importante que a França Antártica nos deixou foi esse livro que retrata tão bem como viviam, que retrata com mais detalhes como viviam os índios que estavam aqui. E esse livro foi best-seller na Europa? Foi best-seller na Europa. Isso, quando a gente vai para essa época, a imprensa tem um século, mas o hábito de comprar livros e tudo mais é algo que tem 10, 20 anos. E os primeiros best-sellers na Europa, nesse período renascentista, são justamente os livros dos viajantes, contando as histórias de como é que o mundo é lá fora. Isso, e tinha uns relatos de monstros, né, aquelas coisas todas, fazem um sucesso danado. Muito bem, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos com o jornalista Pedro Doria e o fotógrafo Roberto Rosa, comemorando os 450 anos do Rio de Janeiro. Até já. Voltamos com Cidade de Leitores, falando hoje sobre a história do Rio e o espírito carioca. No livro Rio, o fotógrafo Roberto Rosa mostra a relação de intimidade entre os habitantes e o cenário deslumbrante da cidade. E o jornalista Pedro Doria fala de 1565, enquanto o Brasil nascia. Um livro de muitas histórias, personagens, lugares e vidas que se cruzam no início da formação do país. Pedro Doria, uma dessas personagens, dessas vidas que se cruzam, são o povo tupi. Como eram esses índios? Qual era, assim, a marca mais forte da cultura deles? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. A gente não sabe muito. E isso é uma das coisas que eu acho que mais me surpreendeu na pesquisa do livro, o quão pouco a gente sabe sobre os tupis. Agora, o que a gente sabe? Andavam nus, evidentemente, eram antropofágicos, comiam gente, mas a antropofagia não era muito comum, não. Eram festas muito marcantes. Em geral, você pegava um guerreiro inimigo e prendia e deixava ele lá durante um ano, alimentava ele, tratava o cara bem, para num grande ritual, cada um comia um pedacinho ali do corpo dele, e tudo mais. Era mais simbólico mesmo? Era muito simbólico, era muito simbólico. Eles acreditavam que a energia da carne que você come te influencia de alguma forma. Então, por exemplo, bicho preguiça que tinha aqui, era um bicho que eles nunca comiam, porque eles acreditavam que, enfim, ia deixá-los lentos em batalha e tudo mais. Eles eram um povo extremamente guerreiro, extremamente violento. E as batalhas eram sempre muito duras. E brigavam entre si. Era sempre tupi contra tupi. O problema dos tupis maior é que eles eram um povo muito próximo do Neolítico mesmo, quase o homem das cavernas. Eles tinham já algumas plantações, principalmente de mandioca, rudimentares, mas de todos os povos das Américas, os índios do Brasil eram os mais primitivos. Não tinham escrita, não tinham nenhum tipo de sofisticação. Pedro, algum outro personagem que você acha interessante nesse episódio de fundação da cidade? Olha, tem um personagem que é super importante. A gente volta um pouco para aquela história da França Antártica, né? Os portugueses derrubaram a França Antártica em 2 dias. Agora, para expulsar os tupis da Guanabara, demoraram 2 anos. Então, tem um personagem que é um personagem fundamental. Evidentemente, a gente celebra o Estácio de Sá, que era o comandante das tropas portuguesas, com soldados paulistas e tupis. Mas a gente não celebra um cara que é igualmente importante, que é o Aimberê, que é o líder tamoio. Da Confederação, que é o líder da A Confederação dos Tamoios é uma história à parte, né? Um episódio tão formidável que se estuda pouco, eu acho. Que se estuda muito pouco, porque o que acaba acontecendo tem essa turma que são os tupiniquins de São Paulo, de Piratininga, que se aliam aos portugueses e que estão sendo derrotados por essa turma que vem, de índios que vem da Guanabara. Então, eles se juntam, tupiniquins e portugueses, e vêm para cá, vamos expulsar essa turma da Guanabara. O pessoal da Guanabara faz, então, uma grande confederação
gente do Cunhambebe, de Angra dos Reis, gente de Cabo Frio. Havia várias aldeias, e cada aldeia era mesmo na atual cidade do Rio de Janeiro, tínhamos 3 ou 4 aldeias. E cada aldeia era um núcleo político próprio e independente. Quer dizer, o Aimberê costura uma grande confederação de tribos, e é por isso que é tão difícil derrotá-los. E eles resistem bravamente. Você vê o drama épico que foi essa luta para fundar o Rio de Janeiro. Foi uma guerra dura. Roberto, eu imagino uma dificuldade a mais, que é você retratar uma cidade, quer dizer, fotografar uma cidade que já foi retratada muitas vezes, em fotografia mesmo, em pintura, em aquarela, não é? Em gravuras. Você tinha uma preocupação com isso, de fazer alguma coisa muito diferente, imprimir sua marca? Era um desafio, né? Antes de mais nada, um desafio, exatamente por isso tudo que você disse. E a minha ideia era me soltar, na verdade. Eu não tinha nenhum, do ponto de vista estético, eu queria seguir o meu coração. Eu não queria saber se eu tinha que fazer assim ou assado. Não, eu vou por aqui porque ninguém fez isso. Essa abordagem não me interessava. Me interessava a abordagem aquela do paulista que veio para cá e se encantou. Aliás, muito antes de vir morar aqui, eu já conheci o Rio de Janeiro, já era encantado com a cidade. Eu quis botar esse encantamento, deixar esse encantamento fluir. E que aspectos assim, da carioquice você acha que conseguiu capturar com a sua lente? O fluir. Porque tem essa história do carioca, o carioca é sim assado, é alegre, o carioca é muito mal-humorado também quando ele quer ser, claro, ou quando a vida o leva a isso. Então, mas tem uma coisa da fluição da vida que vai ocorrendo pelo dia. Isso é muito solto, e isso é muito visível no Rio de Janeiro. Tem uma foto na Urca de um carrinho de churros e pipoca, que as pombas voam, as crianças comem churro, o outro come pipoca. Sabe, a vida está fluindo. É uma crônica, né? É uma crônica. Uma crônica da cidade. Pedro, agora uma das coisas mais gostosas do livro é a gente saber a origem dos nomes dos bairros. Todo o Rio de Janeiro, né? Porque você vai lá do Engenho, Engenho de Dentro, Botafogo, Flamengo. Dessas histórias, quais as que você gosta mais? Eu acho que Botafogo é a primeira que chama a atenção. Existia, na tropa do Estácio, tinha um sujeito chamado João Pereira de Souza, e esse cara, enfim, era um cara qualquer. A função dele era botar fogo no canhão. Era o sujeito que ficava lá, você armava o canhão, ia lá e botava fogo para atirar. Então o apelido dele era Botafogo. E quando a cidade se formou, toda aquela tropa inicial ganhou terras, o Estácio saiu distribuindo terras, João Pereira de Souza acabou ganhando uma terra ali perto da Urca. E todo mundo ficava chamando aquilo de, aquilo é a terra do Botafogo. Do Botafogo. E assim ficou que o bairro de Botafogo ficou sendo chamado de Botafogo. Que delícia, olha só. Nós vamos continuar essa conversa com Pedro Doria depois do intervalo. E ainda tem entrevista com o fotógrafo Roberto Rosa, que tenta captar o espírito carioca em imagens. Até já. Este é o programa Cidade de Leitores. Nosso assunto hoje é o Rio de Janeiro comemorando 450 anos de fundação este ano. O fotógrafo paulista Roberto Rosa nos apresenta seu livro Rio. São 111 fotos que prestam homenagem à carioquice. E o jornalista e escritor Pedro Doria fala de 1565
enquanto o Brasil nascia. Seu livro sobre a formação do Rio de Janeiro e o desbravamento da região do entorno da Guanabara. Pedro Doria, nessa história a gente já falou da família Sá, a gente falou dos índios tupis e a Igreja Católica, que papel tem na fundação da cidade? Todo. Na verdade, a decisão de fundar o Rio, a ideia de fundar o Rio parte de um padre católico, de um padre jesuíta chamado Manuel da Nóbrega. Nóbrega era um sujeito que tinha seus encantos, era um cara extremamente inteligente, muito culto e gago. Um padre que não sabe fazer um sermão é um problema, né? Então ele foi arranjar alguma coisa para fazer, porque em Portugal ele não teria emprego, apesar da genialidade. E o emprego que ele arranja é: eu vou para o Brasil educar índio. O Nóbrega tem um insight fundamental que não era um insight que os portugueses tinham. Ele percebe que, para colonizar o Brasil, os portugueses vão precisar entrar pelo interior. Eles vão precisar conhecer o Brasil por dentro. Percebe que essa colonização é uma colonização ainda muito no litoral. Daí que ele tem um insight de fundar São Paulo. Ele descobre uma aldeia de índios que é amigável. Esses índios vão ensinar para ele todas as trilhas por dentro do Brasil. E é a partir dali que vai acontecer a colonização. E é de fato o que acontece, porque essa é a história dos bandeirantes. Quando São Paulo começa a ser atacada, Nóbrega se vira e fala: precisamos de uma segunda cidade. Então, percebe, as duas cidades mais importantes do Brasil nascem por causa da decisão do padre Manuel da Nóbrega, que tinha, evidentemente, sempre a seu lado o Zé de Anchieta, que era seu principal discípulo. Roberto Rosa, essa mistura de identidade está de alguma forma representada aqui? Ah, com certeza. Tem alguma foto que você destacaria? Olha, em tal foto eu acho que tem muito flagrante essa mistura de identidade. Vou te trazer isso agora com o mesmo tema do carrinho de churro. Já não mais na Urca, e sim na Praça das Barcas, tem um outro carrinho com duas senhoras negras conversando. Acima delas, mais ao fundo, a panela da pipoca, garrafas, aquela cena. E passa uma senhora branca, uma moça branca, muito bem vestida, absolutamente contemporânea, falando ao telefone. É um impacto. Então você tem o retrato ali daquela época, né? É. Esse livro, com 111 fotos, tem fotos de cidade, tem cenas urbanas, né, verdadeiras crônicas do Rio de Janeiro, e tem fotos, muitas fotos também de paisagens, como a capa, né, que é uma paisagem, é a praia, tem as pessoas, tal, mas tem também uma paisagem. E eu tenho para mim que o Rio de Janeiro é um lugar, né, tem a cidade nesse lugar, assim, deslumbrante. O que você acha que nesse livro você capta de único, do seu olhar sobre esses dois aspectos, o lugar e a cidade? Como a vida cotidiana se funde com o cenário. A relação. A relação do carioca, por exemplo, com o cenário. Com o cenário. Você percebe isso? Com certeza. Está impresso. Está impresso, porque ele tem areia ali do lado dele. Ele está andando na calçada esperando o ônibus, mas a areia está ali. Ele se vira e vê areia, vê o cara jogando bola, jogando frescobol. Essa fusão do carioca com essa cenografia é única. Pedro Doria. 1565, enquanto o Brasil nascia, não é um livro de história, como eu já falei, é a crônica da formação da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. E contado de uma forma assim, tão gostosa que não tem capítulos, né? Mas tem assim, você entra num assunto, termina ele rapidinho, a gente sai com informação, tem entretenimento e informação. Você considera esse livro assim, uma declaração de amor ao Rio de Janeiro? Mas você não tenha dúvida. É uma declaração de amor e é uma declaração de interesse. Nós não aprendemos direito.
a história das nossas cidades no Brasil. E aqui eu acho que no Rio é ainda mais grave, a gente aprende muito mal. Eu escrevi esse livro para aprender. Pedro Doria, que outro livro você indicaria para o nosso público, principalmente para aquele leitor apaixonado pelo Rio de Janeiro? Olha, você tem alguns livros de cartas de viajantes. E você encontra isso, se você entrar numa livraria no Rio e perguntar por livros com cartas de viajantes que passaram pelo Rio no período da colônia, você vai encontrar muitos. O livro do Jean Lery é uma beleza. Enfim, infelizmente, os melhores livros, eu acho, sobre a história do Rio, você só vai encontrar em sebo, porque eles estão fora de circulação. Pedro Doria, muito obrigada pela entrevista. Muito sucesso para o livro. E o programa Cidade de Leitores termina aqui. Um grande abraço para você também. Até a próxima.